que vigora. Então, nós estamos num processo, e aí vem a terceira lei. Tudo que Deus cria, ele tinha duas opções. Pelo menos que nós conseguimos entender, com a nossa limitada inteligência. Deus poderia ter criado todo mundo perfeito. Pronto, cria só anjo. E criava mundos perfeitos. Pronto. Só que ele não quis. Depois você conversa com ele, pergunta por quê. Ele não quis. Ele prefere criar tudo semente. O crescimento é por sua conta. Então ele nos criou simples do ponto de vista de complexidade estrutural e ignorantes. A terceira grande lei aqui revelada pela doutrina é a chamada evolução. Evolução. Há um aperfeiçoamento de tudo que é material e há um aperfeiçoamento de todos os seres espirituais. Essa é uma lei básica que nós precisamos entender. Tudo no universo está num processo de aperfeiçoamento. Bom, com essas três leis básicas, nós temos condições agora de começar a entrar um pouquinho no Apocalipse. Mas antes eu queria mostrar um vídeo. Um vídeo que vai falar. Talvez aqui alguns que forem da área da matemática, da física, professores, assim, vão identificar. Nós vamos falar aqui da sequência de Fibonacci. Esse foi um autor que descobriu a chamada razão áurea. É um número que é uma razão, é uma divisão de um número por outro. E você descobre essa chamada razão perfeita. E aí você tem uma sequência numérica. Com base nessa sequência numérica, a maioria das formas do mundo físico são construídas. Então vamos assistir isso, para a gente entender o que o Chico está falando. Tudo é ordem no universo. E quando eu for falar daqui a pouco sobre os ciclos evolutivos, que são leis gerais que regem os ciclos de evolução e que estão no Apocalipse, ninguém vai me chamar de místico. Não é misticismo. São leis divinas. Não tem nada de misticismo aqui. Você vê que eu não estou com turbante, não estou com um amuleto, não estou com nada disso. Não precisa disso. Então vamos estudar fisicamente falando. Tinha uma musiquinha, mas... Essa é a sequência. Agora a sequência vai ser mostrada numa geometria espacial. Notem que a sequência forma uma espiral.
essa é a razão áurea, chamada razão áurea. E agora vai trabalhar em ângulo, olha. Esse é o ângulo perfeito. Então olha que quando forma o ângulo, esse é o processo de crescimento de todas as plantas, das folhas das plantas, para que uma folha não fique em cima da outra. Gostaram? Então aqui nós estamos mostrando a sequência de Fibonacci. Você descobre números que formam uma área. E aí você vai percebendo que as formas seguem essa chamada espiral que obedece à sequência Fibonacci. 1, 5, 3, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13. A sequência. Mostrando que tudo no universo é essa forma da espiral. Depois você descobre o ângulo perfeito, aquele 137,5, que é como as folhas crescem. E vocês podem pegar uma planta, por exemplo, ela começa assim, ó, tem uma folha, aí você sobe um pouquinho no caule, tem duas, aí sobe, tem três, sobe um pouquinho, tem 5. É uma regra para as formas materiais. Aquela estrutura lá do hexágono, né? Que forma o favo de mel, que forma aquele bichinho, são derivados também desse ângulo. Ou seja, o que eu estou mostrando? Existe uma ordem, um planejamento que é matemático. Aqui eu poderia mostrar que o corpo físico também segue isso. Aliás, Leonardo da Vinci usou e abusou disso. Da razão áurea. Porque existe uma proporção, cabeça, tronco, os dedos, esses ossos do dedo, o tamanho deles, ó. A proporção é essa, 1, 2, 3, 5, 8. É a mesma proporção. Todas as formas obedecem formas físicas. Obedecem a equações matemáticas. Isso acontece no campo das formas. Acontece no campo das formas. Mas acontece também no tempo. No tempo. É aqui agora que eu vou falar. Então, assim, apertem os cintos. Se alguém começar a perder a respiração, passar mal, só procurar aqui na frente, que agora vai apertar. O tempo não é algo que transcorre assim sem sentido. Nós sabemos disso. Nós já sabemos disso. Tudo transcorre dentro de ciclos. Ciclos. Isso não é... Até uma criança sabe isso. Vamos começar? Vamos. Dia, noite.
É um ciclo. É um ciclo. O que define se é dia ou se é noite? A rotação da Terra em torno do próprio eixo. O que define as estações do ano? A rotação da Terra em torno do Sol. O que define o ciclo dos meses? O ciclo lunar. O ciclo lunar. Que é uma relação de movimento entre a Terra e a Lua. Então, gente, isso não é astrologia, não. Então, daqui a pouco vamos falar assim, nosso Haroldo virou astrólogo. Né? Eu estou falando de ciclos celestes. Ciclos. O movimento dos astros funcionam como ponteiros de um relógio. É isso que eu estou falando. O movimento de todos os corpos funcionam como ponteiros de um relógio. Então existe o movimento da Terra, do Sol, da Lua, de todos os planetas. Tem o movimento do sistema em torno dessa constelação de Andrômeda, que forma um outro ciclo. Essa constelação de Andrômeda forma um outro ciclo. A galáxia girando em torno forma um outro ciclo. E esses ciclos são como a Lua. Tem lá a Lua cheia, ela vai crescendo até ficar a Lua cheia e depois decresce. É uma lei dos ciclos. A nossa vida também. Você nasce, tem um ciclo crescente, chega no máximo, depois começa o ciclo decrescente. Aí você desencarna, nasce de novo, ciclo crescente, tudo é cíclico. Tudo é cíclico. O ciclo da Lua, aproximadamente 28 dias, que é 7 mais 7 mais 7 mais 7. O ciclo de Saturno, que é o 7º planeta, contando com o Sol, é de 7 anos. São 28 anos aproximados. Então são 7, 7, 7, 7. E nós sabemos da importância do ciclo de 7 anos. Porque André Luiz revelou que a encarnação só se completa com 7 anos de idade. Mas observa aí os ciclos. Você nasce, quando você completa 7 anos, encerrou um ciclo. Quando você faz 14, encerra outro. Quando você faz 21, encerra outro. Quando você faz 28, encerra outro. Quando você faz 35, encerra um outro ciclo. Quando você faz 42, é um outro ciclo. E assim por diante. Isso é mística? Não, isso é lei. Isso não é misticismo, isso é lei. É a mesma lei que eu mostrei nesse vídeo aqui, dos ângulos, da razão áurea, que rege as formas. Existem leis que regem os ciclos de tempo. Toda evolução se dá dentro de ciclos perfeitamente mensuráveis. Vocês querem saber quais são? Ou não querem? Não querem, eu vou falar de outra coisa então. Querem? Querem saber quais ciclos são esses? O pessoal está curioso, né, olha? Está curioso? É assim mesmo? É. Bom, então vamos falar. Por quê? Se nós entendermos esses ciclos, nós vamos perceber que a evolução é como
um ciclo anual. Você tem primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, crescimento. Outono, inverno, decrescimento. Primavera, verão, outono e inverno. Todos os ciclos são assim. Todos. Se eu entendo o ciclo, eu entendo o movimento geral. Correto? Então eu sei, agora já não dá mais para saber que o tempo está tão mudado, né? Nós estamos destruindo tanta natureza que está tudo mudado, né? Mas a gente sabe, ou sabia, que no final de março encerravam as chuvas de verão, não é verdade? Não é verdade isso? Isso é misticismo? Eu preciso de amuleto, eu preciso de adivinho, eu preciso de médium para saber isso? Não. Isso é um ciclo. Só que nós conhecemos apenas ciclos pequenos. Ciclos que duram vários séculos, nós não conhecemos. Nós vamos conhecer hoje. Hoje nós vamos conhecer. Que são os ciclos do Apocalipse. Porque o Apocalipse descreve um pedaço de um ciclo de desenvolvimento do planeta Terra. Se nós entendemos o ciclo todo, você fala, nossa, agora eu entendi o Apocalipse. É isso então que está falando? É isso que está falando. Né? Mas antes disso, eu preciso só que a gente aprenda aqui um quarto princípio, chama Deus, Espírito imortal, evolução espiritual, mas tem uma coisa que nós aprendemos na doutrina também. Que Deus tem os seus Cristos. Inteligência, seres que já chegaram num nível de evolução tão alto que eles se tornam auxiliares diretos do próprio Deus. Onde que nós aprendemos isso? Primeiro capítulo, aprendemos assim de uma forma mais vigorosa. Na questão 625 do Livro dos Espíritos. Lá foi-nos revelado que há um governador espiritual do planeta Terra, que é o tipo mais perfeito para a Terra. E ele se chama Jesus. E ele veio uma vez à Terra. Pessoalmente, para trazer uma grande lição da lei divina do amor. Ou como chama Chico Xavier, na entrevista que eu vou ler aqui, a religião cósmica do amor. Porque na era do Espírito, a nossa religião vai se chamar amor. Amor a Deus e amor ao semelhante. Essa que vai ser a nossa religião. Então nós sabemos que o governador espiritual da Terra é Jesus. Mas o que revela Emmanuel no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz? Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção suprema dos fenômenos do nosso sistema solar há uma pleiade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros divinos. Um dos membros. Jesus é o governador da Terra, mas tem o governador de Vênus, tem o governador de Marte, tem o governador de Mercúrio,
de Júpiter, de Saturno, de Plutão, de Urano. Cada orbe tem o seu Cristo. Isso todos sabíamos. Quem não sabe, está no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas hoje eu vou trazer uma revelação nova do Chico. Entrevista do Chico, concedida em 1972. Não é Chico através de médium, não, gente. É o Chico encarnado. O Chico encarnado deu uma entrevista para Herculano Pires. E ele trouxe mais revelações sobre esse tema. E é importante que a gente entenda isso. É muito importante. Ele fala assim: do que posso pessoalmente compreender dos ensinamentos dos espíritos amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo espírito de evolução suprema em confronto com a evolução dos chamados terrícolas, que somos nós outros. Então, dos espíritos que evoluem na Terra, Jesus é o máximo. Não o Senhor do Sistema Solar. Com todo o respeito que temos à personalidade sublime de Jesus, mas consideramos-lo como supremo orientador da evolução moral do planeta. Ou seja, o que o Chico está dizendo aqui? Cada planeta do Sistema Solar tem um Cristo, mas existe um Cristo que é o governador do Sistema Solar, e não é Jesus. É um espírito superior a Jesus. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. E os espíritos como Buda, como Zoroastro, como aqueles grandes instrutores da Índia e da Grécia, os Mahatmas, Sócrates, como aqueles outros da Índia e da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos, ou seja, as pessoas confundiram esses espíritos com deuses mitológicos. Serão ministros do Cristo. Olha o que o Chico está revelando aqui. Pois não temos ainda outra definição para classificá-los dentro dos nossos parcos conhecimentos a respeito da história no lado espiritual da vida. Então, o governador espiritual do orbe tem ministros, assim como a Dilma. Não tem os ministros dela? É claro que a comparação é bem pobre. Não é? Porque ela vai ter que evoluir bilhões de anos para chegar em Jesus e os ministros dela mais bilhões ainda para chegar aos de Jesus. Mas é assim que funciona. O governador tem ministros. Gente, o que eu estou tratando aqui? Isso é uma lei universal. Como é que nosso lar era organizado? Governador e 72 ministros. Não vou falar nada. Cada um que conclua, cada um que faça suas reflexões. Quantos ministros Jesus tem? Não vou falar nada. O certo é que o Chico está revelando pelo menos 2 deles. 2 ministros de Jesus encarnaram no orbe: Buda, Zoroastro.
São auxiliares diretos do Cristo. Numa mensagem, isso aqui foi o seguinte. Eu encontro num livro, foi publicado recentemente, 2008, chama Caderno de Mensagens. É um livro de entrevistas do Chico. Em 1954, começaram a sair uns livros místicos de Ramatiz. Esses livros continham verdades e um tanto de coisinha infantil. E foram então até Chico Xavier para perguntar para ele sobre esses livros. E ele deu uma entrevista, está aqui a entrevista, e está no livro Caderno de Mensagens, foi publicado em 2008, com essas entrevistas. Quando eu li isso, eu fiquei tão aterrorizado que eu não acreditei. Então, eu fui em Brasília e peguei uma cópia microfilmada da revista original e depois vim a saber que eles têm a cópia da gravação. Só quando eu pude ver o original da revista, eu falei assim, então essa revista existe mesmo, porque eu achei que era montagem. Tamanhas revelações que Chico Xavier faz. Não ele, porque aqui eles vêm para perguntar para Emmanuel, então é o Emmanuel que está respondendo através do Chico. É sensacional. Sensacional. Mas eu não vou prender não, eu vou compartilhar com vocês hoje. Vou compartilhar. E aí aqui ele acaba dizendo, esses ministros que o Chico está falando, que são auxiliares de Jesus, essa entrevista aqui é da LBV, foi publicada numa revista da Legião da Boa Vontade, em 1954. E essa entrevista para o Herculano Pires foi dada em 1972. A mesma nomenclatura que o Chico usa em 54, ele usa em 72. A mesma coisa que ele fala aqui, mais de 20 anos depois, ele fala na outra. Os ministros de Jesus, quem estiver anotando, pode anotar, são conhecidos no mundo espiritual como grandes instrutores da humanidade. Grandes instrutores. Esse é o nome que eles são conhecidos. Pode pôr G maiúsculo aí. Grandes instrutores da humanidade. E o que o Chico fala? Porque numa dessas obras do Ramatiz, falou de um espírito muito evoluído chamado Antúlio. Então, a primeira pergunta que fizeram para o Emmanuel foi essa. Nós poderíamos ter alguns informes a respeito de Antúlio? Quem que é esse Antúlio? E aí o Emmanuel dá uma aula. Dá uma aula. Ele diz assim, vejo aqui nosso diretor espiritual, Emmanuel, que nos diz que um estudo acerca da personalidade de Antúlio exigiria minudências relacionadas com a história, no espaço e no tempo, que de imediato não poderíamos realizar. Ou seja, não dá para falar quem foi ele, não dá para entrar nesse assunto. Não estamos autorizados a falar nada sobre ele. Mas diz assim, de modo que tão somente pode afiançar-nos que se trata de uma entidade de elevada hierarquia no plano espiritual. Vamos dizer, um assessor, ou daqueles assessores que servem nos trabalhos de execução do plano divino, confiado ao nosso Senhor Jesus Cristo, para a realização do progresso da Terra em geral. Assessor? Que história é essa? Jesus tem assessores? Tem. Então o Chico vai dizer aqui.
esclarece nosso amigo que Jesus Cristo, como governador de nosso mundo, no sistema solar, né? Governa nosso mundo no sistema solar. E aqui eu fiquei com pulga atrás da orelha, né? Porque ele falou, governador do nosso mundo no sistema solar. Será que ele ocupa algum outro cargo em outro sistema? Esquece isso, vamos concentrar aqui. Jesus Cristo, como governador de nosso mundo no sistema solar, conta naturalmente com grandes instrutores. Quem são os grandes instrutores? São os ministros dele. Os ministros são chamados de grandes instrutores para a evolução física e para a evolução espiritual na organização planetária. Então tem ministro de Jesus que cuida só da evolução biológica. Tem ministro de Jesus que é responsável pela parte geológica da Terra. Então eles que estão cuidando desse negócio aí de gelo caindo, temperatura aumentando. Tem um ministro cuidando disso, pode ficar tranquilo, gente. Não precisa apavorar, não. Tem um ministro de Jesus cuidando desses assuntos. É para isso que eu estou trazendo essa informação aqui. Esse barco não está desgovernado, não. É totalmente diferente lá de Brasília, viu? Esse barco aqui tem governador. E tem ministro, cada um com a sua pasta. Cada um com a sua área. Tem uns que atuam na parte, coordenam a parte física e outros que coordenam a parte espiritual. Ministros. E subordinados a estes ministros, para o progresso da matéria e do espírito, no plano que nós pertencemos, conta ele com a assembleia de múltiplos instrutores ou assessores, de variadas condições, que lhe obedecem às ordens e instruções, numa esfera cuja elevação, de momento, escapa à nossa possibilidade de apreciação. Antúlio forma no quadro destes elevados